Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, monge Kyohaku Correia. Ó mestre Varagini Sushoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for. Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do Budismo Primordial HBS Hommon Butsuryu-shu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br. Ensinamento do dia. Não adianta fugir das pessoas que não gosta, pois encontrará outras odiáveis. O importante é se transformar em alguém também capaz de estimar essas pessoas. Não querer e desistir, qualquer um faz. O treino consiste no ato de resistir. Nissen Shonin 335. Oração de penitência para demonstrar consciência. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, à doutrina e à oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Canto da principal promessa budista de devotar os 3 tesouros, o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namu Myoho Renge Kyo. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Hoje entramos no novo capítulo. Aprenderemos sobre o 14º capítulo do Sutra Lotus. O capítulo intitulado Local de Paz, ou
capítulo da prática pacífica. Anraku Gyohon. Este capítulo, Local de Paz, é o último capítulo da primeira metade do Sutra Lotus. Como já ouvimos várias vezes nesse sutra, na sua interpretação correta, ele é dividido em duas partes, e agora a primeira parte será finalizada por este capítulo. Lembremos que o Sutra Lotus, o sutra principal, objetivo principal da vinda e vida de Buda a este mundo, este Sutra Lotus ele é dividido em duas partes. Do primeiro ao 14º capítulo, chamado de Caminho Provisório, e do 15º ao 28º e último capítulo, chamado de Caminho Primordial. Pelo conteúdo, pela comparação do conteúdo, percebe-se nitidamente que é um sutra dividido em duas partes nítidas. É como se pudéssemos dizer que, na verdade, são dois sutras. E essa é a visualização que nós fazemos de forma correta e primordial. No capítulo anterior, a coragem e determinação foi pregada para que todos pudessem superar todas as adversidades. Essa pregação foi feita para o fortalecimento da consciência de cada um, pois não é porque eles ou nós havíamos nos determinados, tivéssemos determinação, é que as adversidades e dificuldades deixariam de existir. Pelo contrário, se temos a determinação, ela é justamente para superar os obstáculos que estão por vir. E muitos desses obstáculos, muitos pregados, eram absurdamente difíceis. Mas, no entanto, se com fé e coragem forem encarados e superados, chega-se onde este capítulo prega. Chega-se a um local e estado de verdadeira paz de espírito. Então, se esse 14º capítulo que nós abordamos agora prega o local de paz, isso significa que não é especificamente um local, um céu, uma terra pura, mas que sim, este local representa um estado. E se existe um local onde este estado se apresenta, ele é dentro de cada um de nós. Então, este local e estado de paz de espírito é o nosso interior. Este capítulo começa com a pergunta de Manjushri, um dos mais sábios discípulos de Buda, que indagou a Buda sobre como especificamente superar tais adversidades e obstáculos que fazem parte da vida para obter êxito na prática em uma era, especificamente essa era Mapô, essa era decadente em que nós vivemos. A nossa era totalmente desgovernada em relação ao rumo da iluminação, que quase sempre perdemos ou não damos prioridade. O título desse capítulo, Local de Paz. Portanto, pode parecer que deve ser algo calmo e tranquilo. Local de paz. Eu quero estar lá. Eu quero isso para mim. Pode parecer estar oferecendo algo calmo e tranquilo
para alguém que pratica e obtém um resultado maravilhoso, simplesmente. Mas na verdade não. Este termo local de paz se relaciona com o estado de espírito que precisamos encontrar para executar uma prática e vivência tão árdua. Ou seja, eu não posso esperar chegar a este local, encontrar este local de paz, encontrar primeiro a paz de espírito, né? E encontrar e não fazer nada com essa paz de espírito. Receber essa paz de espírito, ter esse local de paz primeiramente dentro do seu coração, é uma necessidade básica e condição necessária para podermos enfrentar as dificuldades do dia a dia. Mas que dificuldade é essa? Qual é a dificuldade apontada por Buda que dificultaria a nossa prática ascética? É a dificuldade que se encontra exatamente em ser algo que não se ganha de alguém, mas sim que só se pode adquirir e cultivar por si mesmo. No capítulo anterior, as adversidades, as dificuldades que foram apontadas, lembremos bem, eram os 3 poderosos inimigos. E todos eles eram inimigos externos, inimigos alheios. E a dificuldade pregada agora é em relação aos inimigos internos, pois eles são próprios do praticante e, em muitos casos, esses são os piores inimigos, pois são difíceis de serem identificados como inimigos ou admitirmos como sendo prejudiciais. Sendo assim, para combatermos esses inimigos, já que nós não vamos receber nada dado, a dificuldade se encontra em fortalecer a si mesmo, pois é do seu interior que se fala agora. Para obter esse fortalecimento e essa superação, com todo cuidado e vários detalhes, Buda pregou as 4 formas de se proteger desses inimigos e concretizar os objetivos da prática. São as chamadas 4 práticas pacificadoras, ou Shi-Andaku-gyo. Essas 4 práticas pacificadoras objetivam trazer um equilíbrio maior ao praticante, para que ele vença a si mesmo as suas tentações, as suas fraquezas, e possa assim colocar em prática a espiritualidade, poder colocar em prática os ensinamentos sem ser perturbado por si mesmo. Então, as 4 práticas pacificadoras são: prática pacífica física. Segunda, prática pacífica oral. Terceira, prática pacífica mental. E quarta, prática pacífica devocional. Então, essas 4 práticas são divididas em física, oral, mental e devocional. A prática
pacificadora via físico, ela significa que cada praticante deve usar o seu corpo para praticar o bem. E sempre que quisermos praticar o bem, saibamos que algo ocorre para atrapalhar. Quase que sempre que nos determinamos a fazer algo melhor, algum percalço, algum empecilho acontece, como se estivesse querendo desmotivar a gente. Mas para isso, nós pegamos e simplesmente fazemos com muita disciplina e resistência. Caso contrário, para que um físico, sendo que ele não executa? Se quer paz de espírito, primeiramente tome uma atitude. Nós devemos ir fazendo, porque é dentro desse fazer que as coisas vão se resolvendo. Essa é a primeira prática pacificadora física. A segunda prática, que é a prática pacífica oral, consiste em tomarmos cuidado com aquilo que nós falamos, com o modo de se expressar, pois sabemos que os principais pecados, os principais erros, todos são cometidos a partir de uma fala, de uma oralidade equivocada. Nesse caso, sim. Primeiro pense para ver o que você vai falar e de que forma isso vai repercutir. Sempre pensando no coração da outra pessoa. E já que existe essa prática pacífica oral, que a oralidade é exercida nessa prática, que seja exercida principalmente pela oração. Quem tem boca, reza. A prática pacífica oral é para exercermos principalmente a oralidade em forma de oração, de pronúncia do Dharma Sagrado Namomyo Horenge Kyo. A terceira prática pacífica mental é sobre como controlar seus sentimentos e pensamentos, sem deixar se levar pelos impulsos que normalmente, muito mais do que a razão, muito mais do que a retidão, muito mais do que fazer aquilo que sabemos que tem que ser feito, acaba nos fazendo fazer aquilo que nem mesmo nós gostaríamos de fazer e que sabemos que está errado. Mas se ainda assim nós cometemos esses erros, é por quê? Descontrole mental, sentimental, espiritual. Físico, oral, exerceu essa prática pacificadora física e oral, nós vamos adquirir um maior controle mental. Não podemos inverter essa sequência. Não, primeiro eu vou lá fortalecer a minha prática mental. Depois a oral e depois eu vou ver se faço ou não. Tudo errado. Nunca vai conseguir fazer. Físico, oral, mental. Para quê? Para amarrar tudo depois com a quarta prática, que é a prática pacífica devocional, que é o desprendimento total, que é um juramento que se oferece para concretizar uma prática. Ou seja, eu faço a minha promessa e juramento de que vou dar tudo de mim, todo o meu esforço pacificador físico, oral e mental,
em forma de devoção ao Dharma sagrado, até que eu possa concretizar a iluminação e a de todas as outras pessoas também. Neste capítulo, várias formas devocionais são ensinadas, para que não se erre na prática e coloque tudo a perder. Se nós entrarmos nos detalhes que o Buda ensina, para que não haja nenhum equívoco, fracasso na prática, veremos que são muitos itens e ensinamentos que inibem o orgulho, o ego e a prepotência. Pois no local de paz, que é o título deste capítulo, não deve existir orgulho, ego e prepotência. Porque onde há orgulho, ego e prepotência, só há rancor, ódio, vontade de vencer, mesmo que para isso tenha que se pisar em cima de alguém. Não há compaixão. Também é pregado que o praticante precisa encontrar um lugar calmo de prática para se concentrar e se dedicar à prática ascética. No caso dos devotos budistas, por exemplo, dos praticantes do budismo primordial, todos têm o seu oratório residencial, têm o seu Gohozen, o altar sagrado. E é diante deste altar sagrado, que representa o local onde o Buda primordial habita, e também que é o nosso alvo mais sagrado de devoção, é que nós precisamos nos encontrar em meio à nossa prática de orações. Para quem não tem este local de paz, representa o próprio Namu-myoho Renge-kyo, que se encontra dentro de si, o seu protetor pessoal, que pode ser pendurado para oferecermos as orações, o templo, que representa o local sagrado de prática e aprendizado. O praticante, ele precisa ter um local de paz, diferenciado de todos os outros locais que existem no mundo, para que ele possa, neste local, se fortalecer e superar as dificuldades do dia a dia. Em relação à prática pacífica oral, devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, tomar cuidado com a boca, entender a língua como se fosse uma faca afiada. A mente, ela deve ser exercida pela necessidade de autocontrole, ou seja, a paciência deve ser mantida em função da justiça. A quarta prática devocional e pacificadora é a prática principal que Buda pregou em resposta a Manjushri, e ele enfatizou que essas práticas não se referiam especificamente a monges, mas principalmente aos leigos, aos fiéis, aos seguidores. Então, o Sutra Lotus, na sua abordagem, é um sutra que consegue massificar a compaixão de Buda, consegue massificar a iluminação, levando uma prática a todos os tipos de seguidores. Por quê? Porque a compaixão é o seu alvo principal. Se a prática não for composta pela compaixão, isto é, não for praticável por todos e não levar um benefício igual para todos, então ela é uma prática tendenciosa,
ela não serve para todos. Não é 100%, portanto. Seja monge ou não, caracteriza a supremacia dos Sutralotes, a superioridade deste tipo de ensinamento. Muitas vezes, Buda pregou que se o praticante quisesse ficar sentado, se dedicando à prática meditativa, se dedicando à prática individual, tudo bem, mas na verdade, essa não foi o seu verdadeiro intuito. O seu verdadeiro intuito, como ele mesmo prega, é o de propagar o Dharma sagrado, e para isso, cada um deveria se transformar num verdadeiro Bodhisattva, um Bodhisattva salvador, que além de praticar, leva a salvação a todas as outras pessoas também. E levar a salvação a todas as outras pessoas significa fazer com que todos esses outros seres também habitem este mesmo local de paz, que recebam o Dharma sagrado Nam-myoho Renge Kyo em seus corações, que passem a habitar por este coração, pois é exatamente o local onde a iluminação e a bênção se concretizam. Toda vez que nós estivermos pronunciando e propagando o Dharma sagrado Nam-myoho Renge Kyo, nós estaremos desenvolvendo cada vez mais um estado sagrado de paz de espírito, onde cada um de nós podemos respirar com mais pureza e viver com mais pacificidade, com mais alegria e gratidão. Na semana que vem, nós vamos continuar aprendendo sobre este 14º capítulo e nos preparando para entrarmos na segunda metade dos Sutralotes, que é o caminho primordial dos Sutralotes, o objetivo de tudo que nós aprendemos até agora. Muito obrigado a todos e na próxima sexta-feira nos encontramos e continuamos com os aprendizados budistas pelos ensinamentos dos Sutralotes. Bom, hoje nós vamos aprender sobre o 14º capítulo dos Sutralotes, o capítulo da prática pacífica, local de paz. Aprendemos neste capítulo da prática pacífica que a prática ela deve se estender tanto para o lado físico, oral, mental e devocional. Se a prática não abranger todos esses aspectos, a prática ela acaba sendo falha. E que esse local de paz deve ser verdadeiramente um local edificado dentro de cada um de nós. Agora, podemos dizer de modo genérico que a prática devocional incorpora todas as outras. Se nós aprendemos a importância da prática física, oral, mental e devocional, precisamos ter a certeza e convicção de que o devocional incorpora todas as outras práticas, porque quando é dito devoção, naturalmente deve haver o desprendimento de tudo que antecede isso. Não há como ser devocional sem ser oral, sem ser fisicamente dedicado, mentalmente prático e atuante ao mesmo tempo. No entanto, para que a prática devocional seja completa, há uma condição. Em primeiro lugar, que se acredite que o Buda é eterno.
Guardemos bem isso. Para que a prática devocional seja completa, existe uma condição: que se acredite que o Buda é eterno, isto é, que não tem começo nem fim, que Buda é absoluto, que, portanto, por mais que o mundo se torne maligno ou que as circunstâncias sejam desfavoráveis, que ele sempre estará dentro de si. Só assim cada um poderá dar cabo da sua missão aqui na Terra. Havendo este espírito devoto, os céus protegerão e as pessoas sentirão veracidade em suas palavras, se aproximando para buscar a bênção e ensinamentos de Buda. Todos que estão despojados e desprendidos na prática ascética, por fim, recebem a proteção de Buda, e isso nunca falha. Mas um ensinamento maravilhoso assim não é fácil de encontrar. A maior parte da humanidade vem e vai sem sequer escutar uma só sílaba deste maravilhoso Sutra Lotus. Portanto, quem o recebe é verdadeiramente privilegiado. E é neste capítulo, 14º capítulo, último da primeira metade do Sutra, que temos mais uma parábola, a 6ª parábola do Sutra Lotus. Até agora tivemos a casa em chamas, nobre pai e pobre filho, ervas botânicas, castelo imaginário e joia do colarinho. Essa agora é a 6ª, de um total de 7 parábolas. O título é A Joia do Topete. Após pregar as 4 práticas pacíficas, Buda pregou esta parábola. Seu objetivo era mostrar para todos o quanto eram privilegiados em estarem recebendo os Sutra Lotus. A parábola se baseia no fato de, quando algum país em guerra vence o outro por ordem do rei, que este rei entrega como recompensa ao mais bravo guerreiro a joia do seu topete. Topete é um tufo enrolado de cabelo que normalmente um rei indiano tem ou tinha na cabeça. E ele entregava isso como prêmio ao maior guerreiro e herói de uma guerra. E que também é ele que guarda aquilo que caracteriza um rei. Só um rei tem esse tipo de preciosidade de joia. Normalmente não é dado a ninguém. Somente a um guerreiro simplesmente bravo e vitorioso. A ele lhe é atribuído terras, cavalos, roupas, etc. Mas são coisas que todos possuem. Mas a joia do topete do rei só existe uma. E para ser merecedor dessa joia, é preciso ser o mais destemido de todos. Então, o rei normalmente não dá isso a ninguém. Dá várias outras coisas. Para ser merecedor dessa joia do topete, tem que ser o top, o número 1. Verdadeiramente, alguém que o rei deposita sua total confiança e gratidão. Pois só existe uma. O próprio rei também não costuma abrir mão dessa joia por nada. É isso que simboliza o Sutra Lotus, essa joia. O próprio rei também, com essa joia, ele demonstra que o Sutra Lotus é o mais premiado ensinamento e que ele deseja que todos sejam iluminados e que abre mão dessa sua maior preciosidade para todas as pessoas que praticarem o Sutra Lotus. E se essa joia representa o Sutra Lotus, os demais ensinamentos, na verdade, são outros prêmios menos privilegiados para pessoas menos privilegiadas. O Sutra Lotus simboliza essa única joia de um único rei. Existiram pessoas
que receberam outras joias e que ficaram contentes no decorrer de uma história. Mas todos, quando souberam que existia a maior joia de todas, começaram a desejar essa, naturalmente. Foi quando descobriram sobre a existência do Sutra Lotus, sobre esse ensinamento maravilhoso, sublime e que superava todos os outros, todos passaram a desejar somente este ensinamento. No entanto, depois de tantos anos, Buda ainda não havia concedido essa joia a nenhum outro e em momento algum. Somente aqueles que recebem o Sutra Lotus naquele momento e que viveriam o mundo futuro decadente receberiam essa preciosidade. Isso também denota o quanto é grande a compaixão de Buda e o quanto ela é direcionada para aqueles que maior necessidade têm. Ou seja, o Buda está declarando que somos nós, de agora, aqui desse mundo, presente e futuro, os mais necessitados que, pela prática da fé, seremos os merecedores dessa joia do topete. Portanto, aqueles que desenvolvem a prática pacífica devocional é alguém merecedor da mais sublime joia, que mesmo em meio a um enorme sofrimento, não é molestado. Justamente pelo seu alto ideal e nobreza de espírito, que ameniza e supera qualquer desgraça. As maldades não conseguirão fazer mal a alguém assim. A satisfação será tanta que chegará ao ponto de vermos Buda em nossos sonhos. Tem gente que sonha com tanta coisa, tanta besteira, mas nunca com algo tão nobre assim. Mas lembremos que Nichiren Daibosatsu não coloca essa prática amena, pacífica, como uma prática adequada à nossa era, pois essa prática pacífica ela é introspectiva, e na nossa era essa prática pacífica ela é incorporada pelo Shakubuku, pela orientação compassiva direta, e o compaixuva ele é e o Shakubuku, a compaixão, ela é voltada para fora. Ela é visível e aplicável. Mas isso nós veremos a partir da semana que vem, no 15º capítulo, o primeiro capítulo primordial do Sutra Lotus. Foi para chegar aqui que nós aprendemos até agora. Então nós vamos entrar a partir da semana que vem no caminho primordial do Sutra Lotus. Até agora foi um grande aquecimento que nós fizemos para poder entender o trecho que nós vamos entrar a partir da semana que vem. Bom, hoje nós entramos na segunda parte do Sutra Lotus, na segunda metade chamada de Honmon, ou Caminho Primordial. Hoje me limitarei a fazer explicações do trecho importante ao qual entraremos. Onde entraremos agora não dá simplesmente para entrar assim sem apresentar, pois é diferente de tudo que se viu ou se vê de budismo por aí. É a razão e fundamentação de tudo aquilo que é chamado de primordial. Esse trecho, chamado Honmon, caminho primordial, é a essência de todos os ensinamentos budistas. E é desse Honmon que nascem todos os demais ensinamentos. Como no começo do ano, na abertura deste aprendizado, comentei que este sutra de 28 capítulos poderia ser interpretado de duas formas, ou seja, um sutra, 3 partes, que é o sutra inteiro, dividido em introdução, contexto e expansão, 3 partes,
composição básica de um sutra, ou 2 sutras. Cada metade representa um sutra. E, portanto, cada metade tem uma estrutura completa. Então, o Sutra Lotus que nós recebemos no budismo primordial, ele é interpretado, na verdade, como se fosse 2 sutras. A primeira metade com 3 partes e a segunda metade com 3 partes. Então, são 2 sutras em 6 partes, que é a forma correta de se ler e receber esse sutra, segundo a interpretação do maior praticante, que foi o grande mestre Nichiren Daibosatsu. E também essa divisão é feita pela tamanha diferença de conteúdo e personagens que fazem parte da primeira e da segunda metade. Segundo o próprio Buda, somente agora ele vai começar a revelar a sua verdadeira identidade. Lembremos também de uma passagem do Sutra Lotus, no 10º capítulo, Orador Sacro do Dharma, quando o Buda começou a conclamar para a expansão e declarar que o verdadeiro orador é aquele que expande, não só aquele que pratica sozinho. Foi esse o fato que começou a acontecer no 10º capítulo. E depois, quando surgiu no 11º capítulo, a Torre do Tesouro surgiu no céu e todos levitaram. Esse faz parte também do fato ocorrido. Lembremos que desde o capítulo 11, desde maio, nós estamos nos céus e a cerimônia acontece nas alturas. Desde que nós entramos no 11º capítulo, a cerimônia ela começou a acontecer no céu. E esse fato caracteriza que vai acontecer algo maravilhoso, diferente de tudo que aconteceu até agora. É importante nós lembrarmos disso. Toda a Assembleia permanece flutuando, levitando no céu. E a Torre do Tesouro se encontra ali para a veneração de todos. Desde quando a Torre do Tesouro surgiu, esta aparição representou o prenúncio de algo totalmente diferente. Mas, é claro, nunca, em nenhum outro momento de qualquer outra pregação de Buda, isso aconteceu primordialmente. Isso denota o quê? O fato de algo sublime estar para acontecer. É por isso que o 10º e 11º capítulos são chamados de fato, porque culminarão com a concessão do Dharma sagrado que nos seria destinado posteriormente. Em comparação com este fato, este 15º e próximo 16º capítulo vão representar a revelação. Nesses dois capítulos, a revelação de Buda, ou melhor, o objetivo da vida e vinda de Buda ao mundo será revelado. Ensinamentos do Zen, budismo, nem mesmo tibetanos, nem budismo chinês, ou outros, apresentam este tipo de revelação. São ensinamentos primordiais que só o budismo primordial, pelo caminho primordial do Sutra Lotus, podem transmitir por essa forma de ótica, porque recebem exatamente esse trecho de ensinamento do Sutra Lotus. Senhoras e senhores, a partir deste capítulo, teremos a aparição do primeiro discípulo de Buda, o Vichistakaritra, o famoso Jogyo Bosatsu, que será convocado, que por sua vez fundamentará a verdadeira identidade de Buda como sendo o Buda primordial e eterno, que nunca nasceu e que por isso também nunca morrerá. Sempre foi e será a verdadeira personificação do Namumyo Horenge Kyo. E é por isso
que é representado através da imagem sagrada do Gohonzon, e é o nosso alvo de veneração e direção onde dedicamos as nossas orações. É onde nós queremos chegar. Aliás, a palavra Gohonzon significa isso: nobre e verdadeiro por natureza. Não algo criador, mas sim a própria força da autocriação, da relação de causa e efeito, e a verdadeira e única lei existente, que é a lei da interdependência. Algo, na verdade, incompreensível e inatingível pelas nossas capacidades, mas que pode ser incorporada pela prática da oração do Namu-myoho Renge-kyo, isto é, somente pelo modo da fé. Eu que aqui vos falo, sou apenas mais um projeto de algo intelectual, um mero transmissor de teorias. Enquanto eu não orar, enquanto eu não praticar, devotar e propagar o Dharma sagrado, de nada valerá a minha prática. Pois essa propagação, demonstração de plena devoção e compaixão, a partir de agora, será a proposta única deste trecho primordial. Na verdade, não é nem trecho. Na verdade, todos os demais ensinamentos são trechos e completamente extraídos deste espaço que entramos e que se chama 8 primeiros capítulos do caminho primordial dos Sutralotos, que compreendem entre o 15º e 22º capítulo dos Sutralotos. Esse é o verdadeiro ensinamento e ensino de Buda. Todos os demais derivam desse trecho, desses 8 capítulos. É como se abríssemos um leque e víssemos vários ensinamentos. Fechou o leque, 8 capítulos. Abriu vários outros. É a quintessência dos ensinamentos de Buda. Na verdade, todos os tipos de budismo, o budismo como um todo e o próprio Buda verdadeiramente existem aqui, dentro desses 8 primeiros capítulos do caminho primordial dos Sutralotos. Fora isso, é transitório. Fora isso, algo que existe fora isso é passageiro. O que existe só existe em função disso. Só que Buda não poderia ter começado por aqui. Por isso ele, durante 40 e tantos anos de pregação, foi graduando e preparando os praticantes ouvintes para essa revelação. E saibamos, o público-alvo deste trecho, Hommon Happon, somos todos nós, da era Mappo de agora, deste mundo presente e futuro. Nós somos o alvo principal da pregação de Buda que ocorreu há quase 3.000 anos atrás, para ver o quanto somos afortunados e o quanto foi grande a compaixão de Buda ter lembrado de nós. A iluminação, agora, sim, ela pode ser propagada para todos. Precisamos muito disso. Nós vamos dar continuidade em nosso programa da semana que vem, entrando no conteúdo do caminho primordial dos Sutralotos. Vamos lembrar de oferecer diariamente as orações sagradas para concretizarmos as preces e enfrentarmos as situações com paz e serenidade. Hommon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu-myoho Renge-kyo. Iluminação para todos e um bom dia. Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista, um programa do budismo primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, Monge Kyohaku Correia. Ó mestre Varagini Suishoni, quero aprender a ser forte assim.
ensinamentos do Rokekyo.